Pode ir? Calma. Tô calmo. Ó, gente, vamos estar evitando pegar a parte de trás do meu cabelo, que ele tá meio bagunçado. Faz o menor sentido perguntar. Tudo bem? Tudo bem. Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um Papo de Editor. Hoje... Não, já coisei tudo. Eu acho que eu falei a palavra editor 5.000 vezes. A gente pode refazer? Que representa, enfim, a Angélica Lopes e foi quem vendeu o... Caramba! Posso fazer a pergunta de novo? Acho que eu embolei ela. Aí pausa pra eu fazer. Tá, respiradinha. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Editor. Nesse quadro você fica sabendo sobre os nossos lançamentos pela visão da equipe editorial. Hoje vamos conversar sobre o livro A Maldição das Flores com o Matheus Duquertal. Bom, Matheus, eu acho que para introduzir o pessoal, o ideal é começar com quem é a Angélica. Fala um pouquinho sobre essa autora. Angélica Lopes é jornalista e roteirista, enfim, de muito sucesso. Ela tem diversos livros publicados, mas mais orientados ali para o público infanto-juvenil. Então, Maldição das Flores é o livro de estreia dela para o gênero adulto. Aliás, uma coisa interessante, a Ana Luísa, da agência Vilas Boas e Mós, que foi quem vendeu o livro A Maldição das Flores para Planeta, que representa a Angélica Lopes como autora, ela fez um vídeo muito interessante para as redes sociais da agência, contando um pouquinho sobre o livro e tal. E uma coisa que ela disse sobre a Angélica é que, apesar de ser uma estreia para o gênero adulto, dá para perceber em Maldição das Flores uma voz narrativa extremamente potente, extremamente própria, super autoral. Então dá para perceber que é uma autora madura, que já escreve há muito tempo, que já publica há muito tempo. Então é uma estreia, mas não é uma estreia, né? Porque, enfim, a autora já tem bastante estrada e conhece muito a arte de escrever literatura. Bom, agora que a gente sabe um pouquinho sobre a Angélica, fala um pouquinho sobre o livro também. O que esperar de A Maldição das Flores? Acho que vale começar dizendo um pouquinho do gênero ali do livro, né? Ele pode ser lido como um romance histórico maravilhoso, mas ele também é um romance romântico excepcional, uma saga familiar maravilhosa. Então tem tudo para agradar públicos muito diferentes de leitores e leitoras. Bom, uma parte da história acontece no interior de Pernambuco, no iniciozinho do século XX, em 1918, 1919, e conta a história de um grupo de mulheres rendeiras que moravam nessa região. Na verdade, é uma família de mulheres que passaram a ser conhecidas como as Flores e que teoricamente teriam sido as primeiras mulheres a se dedicar ao ofício da renda nessa região. Todo mundo sabe que até hoje as rendas de Pernambuco, as rendas do Rio Grande do Norte também, mas as rendas ali do interior do Nordeste, são artigos muito valorizados, são peças lindíssimas que até hoje atraem bastante gente comercialmente e também pela beleza estética dessas peças, né? A gente acompanha a história dessas mulheres, né, das mulheres Flores, que são as primeiras mulheres a aprender esse ofício da renda e elas acabam formando, em 1918 mais ou menos, nessa cidadezinha do interior de Pernambuco, um grupo de mulheres rendeiras. Então nesse grupo participam não só as mulheres da família Flores, mas algumas outras amigas, enfim, que acabam aprendendo com elas também a rendar. Por que uma maldição, né? As mulheres da família Flores, elas acabam sendo vítimas de uma maldição lançada por uma cigana que foi, enfim, traída pelo grande amor da vida dela e abandonada no altar. Olha, eu já dando um monte de spoiler, mas enfim, tudo bem. E essa maldição, ela, enfim, predizia que todos os homens que se relacionassem com as mulheres da família Flores teriam uma morte prematura. Acontece que, por conta dessa maldição, os homens acabavam tendo medo de se aproximar das mulheres Flores, ou pelo menos alguns deles, né? Então isso, claro, garantia a elas, por um lado, né, bastante solidão, mas por outro também permitia que elas tivessem um pouco mais de liberdade, um pouco mais de autonomia. Então eram mulheres rendeiras que viviam do próprio ofício, ganhavam o próprio dinheiro e não dependiam necessariamente desse relacionamento com homens, enfim, né? Em determinado momento, uma das garotas que trabalham ali nesse grupo de rendeiras, sim, uma garota livre, claro, né, considerando a época moderna e tal, mas até aquele ponto ela nunca tinha pensado necessariamente num compromisso muito firme, muito sério, não tinha pensado em casamento, enfim. Essa garota acaba sendo obrigada a se casar com um homem muito mais velho que ela, um fazendeiro riquíssimo da região, que tinha ficado viúvo há pouco tempo e precisava de uma mulher basicamente para cuidar da casa e dos filhos. Enfim, como eu disse, ela é obrigada a se casar com ele, vai viver na fazenda e fica completamente isolada das
das amigas, enfim, desse grupo de rendeiras das flores. Como ela fica incomunicável, ela acaba desenvolvendo um código de rendas, cada ponto da renda ali equivalia, sei lá, uma letra, para tentar se comunicar e mandar mensagens, às vezes de socorro, ou falando sobre como está a vida, organizando ali alguma maneira de escapar daquela situação para essas mulheres. Bom, tudo isso lá atrás, né, mais ou menos uns 100 anos, no interior de Pernambuco, na história das flores, mas a narrativa em Maldição das Flores, ela vai se alternando em 2 tempos. Então, um é esse, né, há 100 anos, e o outro é nos tempos atuais, no Rio de Janeiro. A protagonista, né, quem é o foco narrativo ali, é Alice, essa assim, extremamente jovem, rebelde, uma mulher do nosso tempo mesmo, enfim, né, muito envolvida nas lutas pelos direitos das mulheres e pelas causas feministas. E aí ela recebe uma visita de uma tia-avó, vinda de Pernambuco, e ganha dela de presente um véu rendado dessa época, de 100 anos atrás. Ela, enfim, com a ajuda de uma amiga ali, ela acaba percebendo que tem mais coisa naquele véu do que a primeira impressão ali pode passar, e percebe que tem uma mensagem codificada. E essa mensagem codificada é justamente a história de Eugênia, aquela mulher que tinha sido obrigada a se casar com o fazendeiro há 100 anos e tal. Então a gente vai descobrindo junto com Alice, no decorrer do livro, o que aconteceu com a Eugênia, o que aconteceu com as flores e, enfim, qual a relação que essas pessoas todas têm com a própria Alice nos nossos tempos. Nossa, que legal. Então tem toda uma questão feminista e de ancestralidade, né? Envolve toda a família. Mas uma coisa que me chamou mais atenção é que é uma história no Brasil. Então me fala um pouquinho de, assim, na sua visão de editor, qual a importância de contar um pouco das histórias que acontecem no nosso país? Talvez a minha primeira impressão ali com o livro é de que o tema pudesse ser meio local demais, né? Poxa, a gente está falando de uma família de mulheres rendeiras no interior do Pernambuco, no início do século XX, 1918, 1919. Será que não é local demais? Assim, será que não é brasileiro demais e que vai acabar atraindo um público muito específico, né? Enfim, interessado nesse tipo de ambientação, de temática? Não. A minha resposta é não. Porque o livro é extremamente universal, ele fala de temas abrangentes, ele fala do papel social da mulher, ele fala de feminismo, ele fala, como você comentou agora, de ancestralidade, ele fala de sororidade, né, dessa relação de amizade e de apoio, né, principalmente que existe na rede feminina, enfim. Então é um livro que funciona de muitas formas e funciona muito bem de muitas formas. Mesmo antes de ser publicado aqui no Brasil, né, a publicação aqui na Planeta do Brasil é recente, relativamente recente, na época da gravação desse vídeo, mas mesmo antes dele ser publicado aqui, ele já tinha sido vendido para a França, para a Itália e para Portugal, e nesses 3 países para grandes editoras, enfim, alguns deles até com preempt, que é uma operação que é o nome de uma operação que acontece quando alguém chega com dinheiro suficiente para tirar da mesa, não vai nem para leilão, não vai nem para disputa entre editoras. Caramba, que legal. Ou seja, os editores desses países, né, dessas grandes editoras, pegaram o material que foi enviado pela agência, leram, identificaram o potencial enfim, gigantesco nesse romance, não só para o mercado brasileiro, mas para esses mercados também lá fora, e quiseram já tirar da mesa, mesmo antes dele ser publicado aqui. Nossa, que incrível. E eu acho, assim, bem da minha opinião mesmo, que apesar dos assuntos serem muito universais, talvez esse sucesso se dê que é um jeitinho que só a gente vai poder contar, né? Essa questão que você falou, talvez não seja local demais, justamente por isso, né? Um jeitinho que só um brasileiro realmente vai conseguir estudar e falar com propriedade, estando tão próximo da nossa realidade, da nossa cultura, né? Não, com certeza. E o romance, ele é extremamente afetivo, não só na linguagem, mas na ambientação, nos pequenos detalhes ali que a autora vai colocando em determinadas cenas. Então, é uma história que dialoga muito também com o eu brasileiro que tem em todos nós, né? Porque todo mundo tem ali uma avó que veio do interior, ou uma tia que mora ali numa casinha não sei onde. Enfim, a gente tem relação com esse Brasil que não está nas capitais, né? Bom, essa história parece incrível, mas vamos para uma parte que só um editor pode falar, que é a parte gráfica. Como surgiu essa capa? Por que o azul?
Eu vou dividir a resposta com o pessoal da produção, na verdade, aí um abraço ao pessoal da produção. Uma curiosidade sobre essa capa é que ela teve muitas idas e vindas, assim, era um livro muito específico, pelo qual a gente tinha muito carinho aqui na editora, então já é difícil, né, fechar uma boa capa para qualquer livro, para qualquer romance, mas para romances assim, que, enfim, tem uma certa complexidade porque abrangem muitos temas, podem ser lidos de muitas maneiras, com diferentes chaves de leitura. E para cada uma dessas formas de ler, tem uma capa possível. Então a gente pensou, por exemplo, será que a gente não dá foco no personagem, né? Numa dessas personagens e coloca uma mulher na capa, aproximando ali mais dos livros da Maria Duenhas, né? Que são romances históricos também, mas romances românticos essencialmente. Ou será que a gente não estoura a tipografia, dá mais destaque para o título, que é um título forte, né? Maldição das Flores, intrigante, que maldição é essa? Quem são essas flores e tal? Ou a gente não bota o elemento da renda como principal? Enfim, então essa foi uma discussão que o editorial teve com a produção e com a autora. Enfim, a gente foi e voltou algumas vezes até, na verdade, retornar uma das primeiras opções que tinham aparecido, que é, né, essa capa azul com foco na o oval do renda, com foco na renda, que a gente acha que é mais abrangente, deixa mais da chave de leitura para o leitor, para a leitora. Talvez diga menos das nossas intenções como editora e mais das possibilidades infinitas de leitura que essas pessoas podem ter. Bom, já que você citou a incrível Maria Duenhas, me fala, esse livro, A Maldição das Flores, é para quem gostou de quais outros títulos? Bom, a Maria Duenhas é uma referência importante. A Duenhas é considerada a grande dama aí do romance histórico mundial. É uma das grandes autoras do Grupo Planeta, não só da Planeta aqui no Brasil. Então, para quem gostou de Tempo Entre Costuras, com certeza A Maldição das Flores vai agradar. Mas a escrita da Angélica Lopes, ela é extremamente afetiva, extremamente envolvente, moderna, né? Como eu comentei, tem uma voz potente ali, narrativa que, enfim, agrada muitos tipos de leitores. Eu diria que, não sei, talvez leitores que tenham gostado da, enfim, ótima Carla Madeira, mais recentemente também podem gostar bastante da Maldição das Flores. Bom, então é isso. Eu acho que a gente conseguiu fazer um papo de editor bem detalhadinho. Acho que todo mundo ficou morrendo de vontade de saber para onde vai essa história. E muito obrigada, Matheus, por mais uma vez participar do Papo de Editor. Eu que agradeço. Na verdade, tinha um monte de coisa a mais para falar sobre esse livro, sobre a autora, mas eu acho que já deu, pelo menos para dar um gostinho e para que as pessoas depois peguem para ler, eu recomendo demais. Para não dar tanto spoiler. Isso mesmo. Mas eu agradeço estar aqui mais uma vez e, enfim, espero a próxima. E muito obrigada a você também que ficou até aqui. Em breve teremos mais um Papo de Editor, fique ligado no nosso canal. No interior do país eu bati aqui, né? Tá, justo. É justo. Uma garota... Eu vou ter que espirrar, desculpa. Eu tava aqui, não espirra, não espirra. E uma parte que chamou muito a minha atenção, coloquei a mão no microfone. Ô, Matheus, olha pra mim. Eu ainda tô olhando pra você. Ainda tá no celular. Já largou de mão.